A gente tem feito os fractais em todos os encontros de estudo. No grupo de estudo a gente inicia com palavras que refletem como a gente se sente no início dos nossos encontros, e no final a gente complementa com outras palavras. Então a nossa noosfera tem sido construída a cada encontro. O que é a pedagogia do colapso? Quando a gente fala em pedagogia do colapso, a primeira coisa que nos vem à mente é a questão da cultura da violência. A cultura da violência no interior das famílias e no interior da sociedade. Essa cultura praticada principalmente pelas elites culturais, econômicas e políticas, que usam como a base fundadora da sua emoção fundadora o medo. O medo baseado em preconceitos, o medo baseado na intolerância e no ódio às diferenças, de uma obediência irrestrita a uma diretriz única, né, um encaminhamento único, e ainda a negação cognitiva da inovação ou do novo. Essa cultura da violência, ela resulta não só na violência através da linguagem, né, ou seja, uma ausência de linguagem, usada principalmente com os instrumentos vinculados, né? Os instrumentos de mediação dessa linguagem da pedagogia do colapso estão relacionados principalmente àquelas ações que promovem o saque, que promove as guerras, os roubos, os raptos, a escravidão, uma linguagem que leva à não vida, à morte. As elites culturais, econômicas e políticas, né, principalmente, elas trazem, né, elas criam, elas constroem esses valores, ideologias, de mitos, de místicas e também de uma estrutura de coerção, coagindo então as pessoas e a sociedade. Em suma, a pedagogia do colapso é a produção e a reprodução da cultura da violência, presente na família, nas famílias e nas sociedades. Para o entendimento da pedagogia do colapso, é necessário o entendimento que existe uma cultura da violência, né? A gente reconhecer que entre os seres humanos existe uma ideia de que nós podemos sofrer algo, nós podemos ter essa violência invadindo nossas casas, e isso, uma questão social, vira uma barbárie, né? Então, esse medo e a barbárie são colocados para nós de forma que nos tornem pessoas cada vez mais afastadas umas das outras, com medo umas das outras, e isso gera essa cultura da violência, né? A cultura da violência tem a dialógica complexa entre o medo, né, e essa barbárie. Ela acaba alimentando questões sociais onde nós vimos uma classe dominante, né? Ela apresenta essa violência como justificativa para manter uma distância social, para manter um afastamento das classes menos abastadas, e com isso criar, né, uma cultura de que é necessário nos trancarmos, nos afastarmos e não termos empatia pelo próximo. Essas elites convenientes consolidam essa cultura da violência pelo estabelecimento da arrogância, a qual é praticada e cultuada para servir os seus reais interesses, né, que se baseiam na apropriação de riquezas e dos bens comuns. As pessoas muitas vezes são tratadas com inferioridade, né, e sem importância, apenas como serviçais. Então é necessário que a gente quebre esse pensamento e a gente passe a ter uma relação mais amorosa com as pessoas, de mais compaixão e empatia. O tema agregador 2 da pedagogia do colapso é a prática da indiferença. A prática da indiferença com as pessoas, a indiferença com a natureza, e ambas fazem surgir a negação do futuro. Não existe futuro dentro da pedagogia do colapso. A indiferença é um vazio de emoções e não reconhece a legitimidade do outro. A prática da indiferença cria a cultura da degradação. Não importa, não tem amanhã. É para aqui e para o agora. Não existe futuro na pedagogia do colapso. A negação do futuro é a terrível transcendência da prática da indiferença. O âmago das pedagogias da sustentabilidade é a sua responsabilidade com o futuro, que vai fazer o contraponto
da pedagogia do colapso. Como nós percebemos a pedagogia do colapso presente no nosso dia? A pedagogia do colapso, principalmente pela prática da indiferença. A prática da indiferença com as pessoas, com a natureza e com o futuro. Essa prática de indiferença, ela vai promover e, na verdade, vai explicar a degradação que nós observamos hoje. A degradação da nossa sociedade e a degradação da natureza. O olhar pedagógico da prática da indiferença é evidente a negação da aprendizagem com o outro. Então, há uma negação. Eu não aprendo com o outro. Né? E o olhar biológico da prática da indiferença está na não emoção, ou seja, na ausência, na promoção de um vazio emocional, na ausência da emoção, na ausência do conceito e na ausência da cognição. Prática da indiferença pode ser observada a partir desses dois pontos de vista, baseado no olhar biológico e baseado no olhar pedagógico. A indiferença é o oposto do amor. E sem aprendizagem, né, nós não temos nenhum processo evolutivo. A cultura do colapso, então, na sua perspectiva pedagógica, ela se dá através da razão instrumentalista. Ela permite que a arrogância ocupe os vazios emocionais que foram gerados pela cultura da violência e pela prática da indiferença. O principal legado dessa pedagogia é a degradação. Essa é a resposta, essa é a manutenção dessa pedagogia. A degradação das sociedades, né, por conta da instrumentalização dos processos da economia, da política, da justiça, da cultura, da religião e principalmente da educação. Essa degradação, então, vai acontecer principalmente em função da descontextualização dos fins e da instrumentalização dos meios. A cultura do colapso se traduz na negação da biologia do amor, gerando, então, a negação da existência do outro ou da legitimidade do outro e a negação de uma perspectiva de aprendizagem com o outro. Essas duas negações, a intimidade do outro e a negação da perspectiva de aprendizagem, levam o ser humano a assumir o medo como a emoção fundadora. Então, o medo que move o ser humano. E leva o ser humano a considerar de que ele pode evoluir de forma isolada, individualmente, separado do outro, sem a necessidade do outro. Isso vai gerar, a partir dessa relação que o ser humano estabelece, de um ser humano arrogante. Então, a arrogância se estabelece nas nossas famílias, nas nossas sociedades, né, no ambiente em que a gente vive. Então, é importante destacar que a pedagogia do colapso, na verdade, é um caminho onde se somam todos esses equívocos dos seres humanos, os equívocos da humanidade, em suas diferentes estratégias de relação, determinados, então, esse caminho determinado pela arrogância. Essa arrogância vinculada, então, à falta de cuidado, à falta de prudência e à falta de responsabilidade com a vida, com os seres, com a humanidade e com o planeta.